eu precisava compartilhar, e o Senhor falou comigo já na consagração, amados. E diversas vezes nós queremos fazer escolhas, como eu falei da consagração, como eu falei da célula. Diversas vezes nós falamos assim: eu quero fazer escolhas, mas na verdade são as limitações que estão fazendo escolhas em nossas vidas. São as limitações que fazem escolhas no nosso lugar. Diversas vezes as limitações me dirigem para fazer as escolhas. E é importante entender o que estava acontecendo lá no livro de Atos, no capítulo 2. A palavra do Senhor diz que, a partir do versículo 1, que eles estavam reunidos e veio um vento naquele lugar, e veio como tochas de fogo, e começou a pairar sobre aqueles que estavam reunidos. Mas é importante entendermos que um pouquinho antes está escrito hoje, em uma ordem, em Atos capítulo 1, versículo 8, eles receberam um direcionamento: ficai em Jerusalém, para que viesse o poder do Senhor sobre a vida deles. E olha que interessante, Atos capítulo 1, versículo 8, primeiro veio uma direção. Atos 1, 8, primeiro veio uma direção sobre a vida deles, dizendo assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Até então o Espírito Santo não havia descido sobre eles, mas eles já estavam nessa expectativa, mas eles estavam ali, eles estavam naquele tempo, e Jesus tinha direcionado tais palavras para que eles estivessem prontos, para que eles aguardassem, para que eles ficassem ali, se juntassem. Foi dado um direcionamento, mas eles só puderam fazer a escolha conforme o Senhor tinha proposto para eles, quando o Espírito Santo veio sobre a vida deles. Eles só conseguiram escolher fazer aquilo que o Senhor tinha direcionado a partir de um momento que o Espírito Santo desceu sobre eles. Antes do Espírito Santo, eles eram limitados pelas situações, pelas circunstâncias. Eles quem? Os discípulos, os apóstolos. Eles eram limitados pelas situações, pelaquilo que eles viam, pelaquilo que eles estavam vivendo. E amados, não é diferente de mim e de você. Nós só somos direcionados pelo Espírito Santo quando esse tem o controle total das nossas vidas. Nós só conseguimos ter boas escolhas no Senhor quando o Espírito Santo está sobre nós. E aí Jesus então ele direcionou: receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E passado então alguns dias, nós vemos na palavra do Senhor, no capítulo 2, que eles estavam todos reunidos no dia de Pentecostes. Então de repente do céu veio um som como de um vento forte, e encheu toda a casa, o qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar de outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Amados, a partir deste momento, eles já não eram então mais dirigidos pela circunstância, pelo momento, mas eles eram dirigidos pelo Espírito Santo. A partir desse momento, os apóstolos, os discípulos que estavam reunidos,
eles não tinham mais o controle da vida deles, a direção da vida deles. Agora havia uma verdadeira liberdade que não estava condicionada à racionalidade. Parece uma coisa de doido isso, mas quando olhamos para a palavra de Deus, percebemos que a verdadeira liberdade não está na racionalidade, não está naquilo que é comum, mas está naquilo que é sobrenatural. Se você quer ter liberdade, meu irmão, busque o Espírito Santo para viver o sobrenatural, e não de olho nas circunstâncias, e não de olho nas coisas. Mas, amados, nós conseguimos perceber essa diferença de escolha, como foi dito, escolher estar na consagração 8:20, escolher estar na célula, somente aqueles que verdadeiramente são livres. Escolher estar, aqueles que são livres. Porque no versículo 13 de Atos capítulo 2, olha o que diz: alguns todavia zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Porque tais pessoas estavam olhando as circunstâncias, tais pessoas estavam zombando, tais pessoas não estavam conectadas com o Espírito. Meu irmão, aquele que é conectado com o Espírito é Espírito, aquele que é conectado com carne é carne. A pastora Cíntia, ela diz, diversas vezes ela chama a atenção do Davi, da Manuela, quando eu mostro alguma coisa para ela, ela chama a atenção no sentido: olha, cuidado com o que você está vendo, principalmente vídeos relacionados a falar em línguas, a girar, a rodopiar. Ai, pastor, mas você acha que todo mundo que rodopia é o Espírito Santo? Não, amados, mas eu não tenho que achar ou não. Eu tenho que fazer a minha parte com Deus. Se o Senhor quiser me usar, Ele vai usar. Se Ele não quiser, amém. Só que eu tenho certeza de uma coisa: quando eu começo a me envolver olhando demais essas coisas, esses videozinhos, tirando sarro, alguém rindo, alguém comentando, eu passo a crer menos que Ele pode fazer. Quando eu creio menos, Ele tem menos poder para agir na minha vida. Amém? Isso é uma verdade, amados. Quando eu passo a ficar olhando o que os outros estão falando, o que os outros estão fazendo, eu começo a perder o meu foco, a direção. Ao invés de eu estar focado em buscar o Senhor, eu estou focado em rir dos outros. Em rir porque aquele lá saiu falando em línguas e sapateando. Eu estou focado em olhar e falar assim: e aí, o que você acha? Induzindo os outros. Estou perdendo o foco. Meu irmão, aquele que é livre, ele decide. Aquele que é escravo, ele é limitado. Ele é limitado. E hoje eu quero compartilhar o tema verdadeiramente livre. Diga comigo: verdadeiramente livre. Amém? Amado, verdadeiramente livre. Porque existem, amados, aqueles que são escravos por opção. Ô pastor, tá de brincadeira, né? Não, amados, existem os escravos por opção. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 6, o Senhor está regulamentando uma lei. Existia um tempo, um período, e a Luciana esteve ministrando na primeira quarta-feira aqui a respeito disso também, que existia um período de anos, de tempos, e eu não vou compartilhar detalhadamente por causa do tempo, mas quem quiser vai lá no Facebook que tem essa ministração e você vai receber direções de Deus. Foi muito forte. Mas em um determinado período, os escravos eles deveriam ser libertos. E quando esses escravos fossem libertos, eles poderiam sair da terra, e ali tinha algumas condições para isso. Mas existiam, e é onde eu quero focar, alguns escravos que eles amavam tanto os senhores deles,
mas eles gostavam tanto, eram bons senhores, eles tinham amor pelos que eles faziam, eles tinham condição de estar ali, de praticar, que eles iam e falavam assim: eu não quero minha liberdade não, eu quero ser seu escravo. Olha só, amados, como aquele senhor era bom, porque o escravo não queria ir embora, ele queria ficar, independente da circunstância, ele falava: eu quero ficar como escravo. E então tinha toda uma direção que precisava ser feita, a orelha era furada e colocava uma marca, que daquele momento em diante, aquele homem seria o escravo daquele senhor por opção. Eu não sei quanto a você, meu irmão, ou você vai ser escravo por opção, ou você vai ser escravo por decisão dos outros e de suas atitudes erradas. Não, pastor, que loucura é essa, pastor? O Senhor, Ele veio nos libertar, é verdade, irmãos. Deus, Ele é Pai, amém ou não amém? Amém. Mas Ele é Senhor também, amém ou não amém? Amém. Ele é Senhor da tua vida? Amém? Amém? Amém. Ele é Senhor da tua vida? Amado, todo Senhor tem servo. E um paralelo do nome servo é escravo. Eu sou escravo por opção do meu Senhor, aquele que me resgatou, aquele que me comprou pelo preço de sangue, para que um dia eu possa estar com Ele no céu. Assim também Ele fez sobre a tua vida. Ele te comprou, Ele pagou um alto preço pela tua vida, para que você pudesse se entregar totalmente a Ele e ser livre da escravidão do mundo e da morte eterna, e a passar a partir daí, ser redimido, lavado, purificado, santo, para ter a vida eterna em Cristo Jesus. A opção é sua. A opção é sua, Ele já fez. João capítulo 8, versículo 31. Do 31 ao 33 diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Amados, vemos aqui Jesus falando, coloca no 31 por favor. Jesus, ele estava falando com os judeus que haviam crido nele. Então Jesus estava falando com aqueles que acreditaram na palavra. Jesus estava falando com aqueles que estavam acreditando nas boas novas, no Evangelho. Eles estavam crendo. Jesus não estava falando com o ateu. Jesus estava falando com aqueles que creram nele. Mas essas pessoas disseram: como assim eu vou ser livre? Eu sou descendente de Abraão, e agora você vem falar que eu sou livre, que eu sou escravo? Amados, existia um regime romano que dominava a época, e eles não percebiam a escravidão. No entanto, que eles esperavam um rei que viria com carros de guerra, espada, para lutar fisicamente e libertar desse regime. Olha que coisa, eles eram escravos e não percebiam. Eles estavam presos e não percebiam, porque eles creram em Jesus. Mas o crer, ele tem níveis. A crença, ela tem nível. Nível do quê? Nível de comprometimento, nível de crer, de acreditar. E não adianta pensar que não, eu creio e está tudo certo, é só uma crença. Não é, amados. Existem os níveis de crer, de acreditar. Ezequiel, no capítulo 47, ele teve uma visitação do Senhor, e o Senhor nos levou ao templo, e quando saía água pelos lados do templo,
e aquelas águas, e ele viu, era o rio do Senhor fluindo, e o anjo, e o Senhor o levou, dizendo para ele: olha, vá. E ele andou 500 metros aproximadamente, e viu que as águas estavam nos tornozelos, e o Senhor disse: vá mais. Ele andou mais 500, e a água já deu nos joelhos, e disse assim: ande mais 500, e a água deu na cintura. Amados, assim acontece no nível de crença com o Senhor. Diversas vezes queremos ter um contato com o Senhor, nós queremos pisar na água até o tornozelo e falar: estou cheio de Deus. Certa vez eu estava vendo uma pessoa na praia, e veio uma onda e derrubou ela, mas ela estava no raso, ela estava com a água no tornozelo, e ela começou a pular, que estava se afogando. Eu falei: oxi, água no tornozelo se afogando? Porque ela estava com o olho fechado, ela sentia aquela água, achava que estava na água, mas na verdade não estava, com o corpo todo na água. E assim é o crer. Precisamos passar de níveis, amados. Precisamos crer a um ponto de, como aconteceu com Ezequiel, ele andou depois mais 1000 côvados, 500 metros, e ele disse: agora eu chego num lugar que é só atravessando a nado, eu só nado, eu não consigo mais agora ter pé no chão, eu não consigo me apoiar. Meu irmão, que hoje você seja verdadeiramente livre e possa nadar na água do Espírito, na presença do Senhor, confiando nele e crendo nele, e não aquilo que o mundo vê, não aquilo que o mundo fala. O que acontece é que diversas vezes nós declaramos de maneira formal. Um exemplo disso: quantos aqui confiam no Senhor? Levante a mão. Glória a Deus. Oh, aleluia, 100%. Louvado seja Deus. Muitas vezes declaramos isso de maneira formal: eu confio no Senhor. Mas na hora de colocar na prática, lá dentro, amados, lá no intelecto, muitas vezes fazemos essas declarações, mas lá no coração, no entendimento, não houve um rompimento, não houve um destravamento. Ainda não vemos acontecendo, praticando aquilo que nós estamos falando. Eu confio totalmente no Senhor, mas a primeira situação que vem eu pulo fora. Falo: opa, ainda bem que eu estava com a água no tornozelo. Eu estou com água no tornozelo, dá para mim sair de qualquer maneira. E daqui a pouco eu vou falar a respeito da âncora, amados. Da âncora que limita você, que trava você na areia, mas ela não vai ter a função dela. Daqui a pouco eu vou falar da âncora. Diversas vezes, amados, nós não vivemos aquilo que falamos, porque existe uma trava. Senhor, eu confio em Ti. Existe um elástico que segura, que te impede de caminhar. Você dá 2 passos e volta para trás. Agora eu confio, e volta para trás. Existem âncoras, existem travas nas nossas vidas. Sabe, amados, alguns anos atrás, o Senhor me lembrava isso quando eu estava me dando essa palavra. Alguns anos atrás, eu sempre fui uma pessoa muito difícil de fazer leitura. Primeira coisa que eu falava: eu não gosto de ler. Quem é que consegue ler dentro do ônibus? Olha, louvado seja Deus pela sua vida. A única coisa que eu consigo fazer é dormir dentro do ônibus. Amados, eu ficava admirado com as pessoas que estavam lendo nos livros, no ônibus. Eu ficava admirado, mas eu falava: meu, que legal para ela, para mim eu vou dormir. E eu falava: eu não gosto de ler, eu não gosto de ler, eu não tenho tempo de ler, eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho muitas coisas, tenho trabalho, tenho que ler os livros da escola, tenho que
ler os livros das especializações, não consigo ler outras coisas. Não dá. E eu tinha essa limitação. E aí depois eu comecei a trabalhar em outros estados. Então uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu estava dentro do avião, indo e vindo. E eu admirava as pessoas dentro dos aviões lendo. Mas dentro do avião, a única coisa que eu conseguia fazer também era dormir, amados. Pensa que delícia dormir naquele negócio que dá uma chacoalhadinha. Diversas vezes, diversas. Antes do avião partir, eu já estava dormindo. Eu entrava, afivelava o cinto e dormia. Diversas vezes não comia. A comissária, obrigado. Eu ia falar comissionária. A comissária passava para acordar, eu só olhava, às vezes ela nem passava. Por quê? Eu não via nada. E eu só acordava quando ele já estava parado e alguém chacoalhando o meu ombro. Tem que descer. Eu olhava, a aeronave vazia. Diversas vezes. Mas eu sempre colocava uma palavra: eu não gosto de ler. Não, eu não gosto de ler. Li muitos livros antes? Li, por obrigação. Mas eu falava: eu não gosto de ler. Não, ler não é comigo não. E aconteceu um momento que eu falei: eu preciso mudar essa fala, eu preciso mudar isso. E eu comecei a fazer como nós fizemos aqui: eu creio em Jesus. Da mesma forma, eu comecei a externar e comecei a falar: eu gosto de ler, eu gosto de ler, eu gosto de ler. E aí eu comecei a colocar sorriso no rosto: eu gosto de ler, eu gosto de ler. E aí eu fui procurar uma literatura que me atraía. E aí teve um ano que eu li mais de 12 livros. E declarando isso: eu gosto de ler. As leituras que eu gostava. E eu gosto de ler. E eu li mais de 12 livros, mais de 200 páginas, a maioria deles, livros longos. Dentre eles, do pastor Luciano Subirá, O Impacto da Santidade. Eu não lembro, mas era perto de 400 ou mais de 400 folhas. Recomendo você ler esse livro, O Impacto da Santidade, pastor Luciano Subirá, sensacional. E tem uma hora que se tornou cansativo, e quando se tornava cansativo eu colocava um sorriso no rosto e falava: eu gosto de ler. Mas teve um momento, amados, aconteceu isso 1 ano, aconteceu 2 anos, a mesma coisa. Mas chegou um momento que eu peguei um livro para ler que me chamou muito a atenção, o tema me chamou a atenção, o autor eu gosto muito dele, cristão. Mas, amados, não conectou a leitura. E a cada vez que eu pegava o livro, parecia que eu tinha uma âncora fincada na areia que me impedia de ir para a água. E o que eu queria fazer? Eu queria carregar aquela âncora, eu queria levantar ela para que eu pudesse sair. Mas eu não conseguia fazer isso. Fiquei travado. E eu fiquei travado por um bom tempo. Cada vez que eu pegava, eu lia meia página e eu não aguento mais ler isso. Até o momento de eu pensar: será que eu gosto realmente de ler? Será que eu tenho prazer? Como eu estava dizendo, que eu tenho prazer? Amados, e então eu fui percebendo que eu tinha rompido um processo, mas agora tinha algo me trazendo novamente para aquela situação. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor, Ele já rompeu por você, mas as forças das trevas, a força maligna, nunca vai deixar de te atazanar, nunca vai deixar de cutucar você. Jesus, ele foi muito claro quando disse: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Não adianta achar que ele vai ser bonitinho, que ele vai ser legal, que ele vai ser bacaninha na tua vida, que ele vai vir só para trocar uma ideia. Não, amados. O diabo, ele veio para a destruição, e ele vai fazer isso, ele vai te cutucar, ele vai querer tirar a tua atenção, ele vai querer que você volte ao seu estado anterior, ele vai querer que você volte às suas velhas atitudes, ele vai querer que você volte a praticar ações que desagradam a Deus, ele vai querer que você volte
comigo não pega isso. Eu já venci, eu já consegui. Só que você não percebe que você começa a fazer só a sua vontade, que você começa a fazer só o seu querer, e que você começa só a ter as tuas ações, e não aquilo que o Senhor quer na tua vida. Judas aconteceu isso. Ele caminhou com Cristo, ele andou com Jesus, mas em um determinado momento, os olhos dele se voltou mais para o querer dele. E ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele traiu Jesus. Ele se suicidou por quê? Por causa do preço do pecado. Ele não aguentou a pressão da traição, o remorso, a angústia. Ele não aguentou, amado. Se suicidou. Sabe? Diversas vezes nós esquecemos que crer em Jesus é uma ação diária e contínua. Crer em Jesus é uma ação diária e contínua, todos os dias levantando e crendo. Amados, irão aparecer situações variadas na nossa vida. Variadas na nossa vida. Tem dia e situações que te levam a uma extrema alegria. Uma extrema alegria. De repente é algo que você estava esperando e aconteceu. Há muito tempo você, uau, aconteceu, você está super alegre, super feliz. E aquilo te dá um up. E você, quando você acorda, vê seu celular. Você fala, uau, você já levanta até dançando. Uau, que alegria. Você vai, faz café para a tua esposa, dá um beijo no cachorro, dá um abraço e um beijo nela. Que alegria. Não, e está lá feliz da vida. Jesus, obrigado, estou super alegre, super feliz. Aí de repente o ônibus passa, você dá sinal e ele passa direto. Aí você já vai para o outro extremo. O diabo quer me derrubar. Não é o Fábio que está no volante do ônibus, não. O Fábio para no ponto. Nosso irmão Fábio é motorista de ônibus. Ele para. E aí, mas aquele motorista não parou. E aí você já, tá vendo? É tudo para me atrapalhar. A alegria de pobre dura. Que coisa, né? Meu irmão, foi ministrado. Jesus, Ele vai suprir de riqueza e glória a tua vida, meu irmão. A alegria do pobre de lá fora vai durar pouco, porque aqui só existem ricos, cheios da presença do Senhor, milionários transbordando desse amor, transbordando de gratidão no Senhor Jesus. E você que é um deles, aplauda Ele. E você que é um deles, glorifique a Ele. E você que é um deles, seja grato a esse Deus todo-poderoso. Porque, amados, virão aparecer situações adversas. Quando Ele chega na cidade e Ele vai libertar um endemoniado que vivia no cemitério, vivia nu, que fora acorrentado, e ele escapava, ele destruía. Quando ele foi liberto, alguns se alegraram e outros mandaram Jesus embora daquele lugar. Alguns se alegraram, outros mandaram Jesus embora, amados. O que eu quero dizer para você? Aquele que é verdadeiramente livre, ele se apega no Senhor, ele se alegra com aquilo que o Senhor se alegra, ele festeja com aquilo que o Senhor festeja, ele sabe viver em toda situação, em todo momento, porque ele confia no Senhor. Graças a Deus. Ele sabe quem é o Senhor. O Senhor trazia a memória uma situação que aconteceu inusitada na igreja, amados. Certa vez chegou uma mulher e disse para mim assim: pastor, acontece que eu sofro de depressão e eu estou afastada há mais de 2 anos do trabalho, porque cada vez que eu vou no médico, ele me dá uma medicação mais forte, aumenta a dosagem,
a ponto de eu não conseguir ficar acordada. Quando eu estou acordada, me dá aquele sentimento, eu tomo remédio e durmo. Não estou cuidando do meu marido, não estou cuidando dos meus filhos, eu não aguento mais essa vida. E eu disse para ela, você quer ser liberta? Jesus, ele veio para libertar. E ele já fez o sacrifício. Não, eu quero, pastor. Falei, amém. E ali nós oramos. Amados, e quando oramos assim, ó, não aconteceu nada. Ela não pulou, não girou, não rodopiou, não caiu, nem eu. Mas nós cremos que foi liberado o milagre. Passado algumas semanas, eu perguntei, como você está? Eu estou bem. Parei até de tomar o remédio. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sou médico para falar que você para de tomar remédio. Eu não falei para você tomar, você tem que ir no médico. Não, mas eu tenho consulta e aí eu não posso parar de tomar o remédio, porque se eu parar de tomar o remédio, o INSS vai me liberar para trabalhar. Eu falei assim, mas tu quer ser livre? Ou tu não quer trabalhar? Quem quer ser livre, mas não quer trabalhar, então é só falar, sou livre, mas não quero trabalhar. E aí aconteceu, eu vou falar correto, senão o pastor depois vai chamar a minha atenção. Você quer ser livre ou você não quer trabalhar? Aí aconteceu que essa mulher teve a consulta médica no INSS. E aí ela chegou na igreja brava. Me chamou, pastor, eu preciso falar com o senhor. Falei, tá bom. Acabou o culto, mover, glória a Deus, a presença de Deus. Ele chegou, pastor, o senhor não sabe o que o senhor me fez. O senhor não sabe. Aí eu fiquei preocupado. Falei, eu devo ter esquecido alguma coisa. E assim, você não sabe o que o senhor me fez. Eu tive lá no INSS. Eu levei meus remédios lá no INSS. INSS. Eu levei. E o senhor não acredita. Ele olhou para mim e falou assim, você está boa, você está de alta, está liberada. E eu, glória a Deus. Ela, glória a Deus. E agora como que eu vou me sustentar sem benefício? Agora eu vou ter que trabalhar? Eu olhei e falei, você vai ter que trabalhar. Amados, é real. Vai ter que trabalhar. Dá glória a Deus por isso. Mas eu vou ter que levantar cedo para trabalhar. E meus filhos, eu falei, mas se os filhos ficavam em casa sozinhos, você ficava dormindo? Sabe, amados, diversas vezes as pessoas não entendem que viver Cristo não é somente quando recebe boas notícias para o mundo, mas viver Cristo é ter certeza, ser verdadeiramente livre, é ter certeza que Ele está conduzindo a vida. Esse é verdadeiramente aquele que é livre, verdadeiramente. Um homem chamado John Bradford, eu vou chamar ele de John, que viveu na Inglaterra em 1555. Ele era um pastor amado da Catedral de St. Paul, em Londres. Só que ele foi lançado na prisão porque ele discordava com as crenças que a igreja pregava por causa na época da Rainha Maria. Enquanto ele estava no cárcere, as ovelhas iam visitá-lo com uma frequência. E ele continuava pregando 2 vezes por dia. Ele também pregava semanalmente na prisão para todos. E ele dava oferta para os necessitados. Os carcereiros confiavam tanto em John, que sempre permitia que ele ia, sem escolta, visitar os membros da sua igreja que ficava doente. Bastava que informar o horário que ele retornava, e ele cumpria com a promessa. Após 1 ano e meio de prisão, foi oferecido o indulto da rainha, se ele tão somente negasse a fé. Mas John recusou-se. Depois de outros 6 meses trancafiado, fizeram-lhe a mesma proposta, mas ele se recusou outra vez. Os amigos de John aconselharam ele
a pedir uma audiência com os teólogos da rainha para discutir as questões da fé, a fim de evitar uma condenação. Mas ele respondeu: se eu fizer isso, as pessoas vão pensar que eu estou começando a duvidar da doutrina que eu professo. Eu não farei isso. Então, não demoraram muito para que o matem, responderam os amigos. No dia seguinte, John foi sentenciado à morte, e a esposa do carcereiro veio dar-lhe a notícia: amanhã eles queimarão você vivo. Ele calmamente ergueu os olhos e disse: agradeço a Deus, tenho esperado por isso há muito tempo. Senhor, me faça digno dessa morte. Na esperança de enganar as multidões, os guardas transferiram para outra prisão de madrugada. Entretanto, de alguma maneira, todos ficaram sabendo e vieram se despedir dele. Elas chegaram ao lugar da execução às 4 horas da manhã. E às 9 horas, um batalhão de soldado armado chegou trazendo John. Com ele estava Aleph, um adolescente que também se recusara a negar a fé. Os dois se ajoelharam e oraram durante 1 hora. John se levantou, beijou um dos pedaços de madeira e depois a própria estaca, o qual seria morto. Então, olhando para a multidão, ele disse em alta voz: sabem por que muitos não se convertem a Jesus? Porque quando olham para os seguidores de Cristo, percebem que esses reclamam da vida tanto quanto aqueles que não são cristãos. Muitas vezes o que domina o nosso vocabulário e o nosso discurso de derrota é a murmuração, e isso afasta as pessoas do Evangelho. De que adianta ser cristão se no meio da chama dos problemas da vida praguejamos e reclamamos como se não tivéssemos fé em Deus? E ali ele foi queimado vivo. Sabe, amados, e o Senhor me chamava a atenção quanto a isso, porque muitos ali pensavam estar livres por poder negar a fé. Na verdade, eles eram escravos do diabo. Mas John Bradford e John Leaf, os dois eram escravos de Cristo por opção. Quantas vezes você acredita que você é livre? Você acredita que no teu coração, que na tua mente você está fazendo escolhas, quando na verdade as suas limitações têm feito suas escolhas. E a verdadeira liberdade em Cristo você não conhece, porque você não consegue escolher. Você só consegue andar por vistas. Amados, Lucas capítulo 10, versículo 1 ao versículo 24, Jesus envia de 2 em 2 os discípulos, 72 sendo enviados. Diga comigo, 72. Amados, era um batalhão de gente. Talvez pouco menos daquilo que estamos reunidos, mas ele, para a época, para o momento, mandou de 72, de 2 em 2. Só que quando Jesus enviou de 2 em 2, Jesus ele trouxe aos discípulos direções como ordens. Diga comigo, ordens. Amados, Jesus trouxe direções como ordens, dizendo para eles: não levem bolsa, nem saco de viagem e nem sandália. O que Jesus estava dizendo era: confie totalmente em mim. Amados, aqueles que são livres, eles confiam totalmente no Senhor. Pode chover, pode vir a tempestade, pode vir o dia quente, Ele
ministrava 3 pontos no meu coração. Primeiro, bolsa de viagem representa aquilo que é básico: roupas, toalhas. Meu irmão, quando eu ia passar um dia na casa da minha madrinha, 2 dias na casa da minha tia, eu pegava a sacolinha do supermercado, que era a sacolinha do barateiro, colocava lá uma cueca, um short, uma camiseta, escova de dente. Quando eu esquecia a escova de dente, eu pegava da minha prima emprestada. Tava tudo certo. Não, tô brincando, minha madrinha sempre tinha minha escova na casa dela. Mas eu levava o básico. Saco de viagem representa suprimentos, comidas, petisco. Quando você vai sair para algum lugar, você acaba levando alguma coisinha para você comer, ou um dinheirinho para comprar alguma coisa. E a terceira coisa que ele fala que não era para levar, era sandália. Amado, sandália, ela tem uma conotação aqui também de descanso. Quantos aqui já andaram o dia inteiro e quando chegou em casa falou, não vejo a hora de tirar a sandália, tirar o sapato, tirar o tênis? Aí sobe aquele cheiro de queijo assim. Aí de repente você fala assim, eu preciso colocar novamente o tênis. Você fala, esse não, eu coloco outro, eu coloco uma sandalinha, eu coloco um mais confortável, mas esse eu não coloco mais. Já aconteceu isso com você? Pois é, amados. Por quê? Porque você quer trocar, ali você quer um conforto para os seus pés. E Jesus estava dizendo para eles, não levem saco de viagem, não leve bolsa de viagem e não leve sandália. Sabe por quê? Porque Jesus estava dizendo para eles, vocês estão indo para a obra, e quando vocês estão indo fazer a minha vontade, e eu serei o consolo de vocês, e eu guardarei vocês, eu estarei suprindo a cada um de vocês. Meu irmão, Jesus ele está falando para a igreja dele, para o povo dele, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está falando isso para aquele que crê nele, amado. Aleluia. Então tem que crer, e crer verdadeiramente. Esse alívio, diversas vezes, pode vir com um abraço. Amados, um alívio pode vir com um sorriso. Um alívio pode vir com uma oração. Um alívio sobre a tua vida pode vir com um almoço. Sabe, amados, o Senhor quer trazer esse alívio sobre as nossas vidas, mas é necessário verdadeiramente sermos livres e entendermos a liberdade no Senhor. Ser livre é saber qual e onde é o seu espaço. Isso é ser livre. Todo mundo está fazendo de um jeito, eu não quero saber, eu vou fazer conforme Cristo dirigiu. E aí eu passo a viver João capítulo 8, versículo 36. E aí eu começo a viver verdadeiramente isso na minha vida. Porque eu passo a não caminhar mais pelos meus olhos, mas eu passo a caminhar crendo na palavra. E Jesus ele diz então, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Mas eu trago uma boa notícia. Quem gosta de boa notícia? Dá uma glória a Deus quem gosta de boa notícia. Eu também gosto de boa notícia. Jesus ele já pagou o preço lá na cruz, meu irmão.